Olá, tudo bem? Estamos chegando na reta final do nosso curso de Batalha Espiritual no Casamento, mas ainda tem bastante material. Pelo menos estarei entregando para você 5 vídeos a partir de agora. Mas nesses principais 5 vídeos eu quero falar de comportamento. Comportamento do marido, comportamento da esposa. E apesar de ser um curso de batalha espiritual, por que é importante falar de comportamento? Em primeiro lugar, que apesar de nós sabermos que sempre tem uma influência demoníaca, sempre por trás de toda briga, de toda crise conjugal, existe uma ação demoníaca, mas nós também sabemos que nem tudo é culpa do diabo. Existe muito problema que começa por conta de uma dificuldade de compreensão na comunicação, de uma divergência de opiniões, crenças e valores diferenciados, criação. O diabo se aproveita disso, obviamente, mas se eu puder ajudar você a ter um comportamento mais inteligente no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, até mesmo com seus filhos, tenho certeza que as brechas que o diabo encontra para atuar vão sendo fechadas. Então hoje eu quero falar sobre um assunto muito forte, talvez que você nunca tenha ouvido falar, que é algo que Deus tem nos dado, e eu trago isso da programação neurolinguística e da psicologia, mas eu apliquei totalmente para a realidade de casamento, que chama-se o princípio da intenção positiva. O que é o princípio da intenção positiva? Pasme, por trás de qualquer ação de um ser humano, existe uma intenção positiva. Então, eu trabalho com batalha espiritual no casamento há bastante tempo. Talvez aí uns 9 ou 10 anos, pregando pelo Brasil inteiro. Inclusive me coloco à disposição junto com a minha esposa para ministrar para a sua igreja, para os casais da sua localidade. Às vezes um grupo de casais se reúne e nos convida. É um prazer muito grande. Mas a questão é a seguinte, na maioria dos congressos de casamento que eu já ministrei, eu tive a chance de fazer uma dinâmica muito interessante. Na sexta-feira à noite, ou talvez no sábado à noite, eu dou um papel em branco para cada marido e cada esposa. E eu dou o seguinte comando, eu peço para que eles escrevam no papel quais são as queixas que ele tem em relação ao companheiro ou à companheira. Não precisa se identificar, nem deve colocar o seu nome, nem o seu telefone, simplesmente abre o jogo. E no dia seguinte eu mando ir lá na frente, colocar num cesto, porque eu vou estar orando e também vou estar analisando tudo aquilo. E você vai ficar muito espantado, eu já vi ali muita cena de agressão física, agressão verbal, adultério, greve de sexo, deixa eu até ver, eu escrevi algumas coisas que eu fui lembrando, autoritarismo, mentira, casamento com muita mentira, roubo de dinheiro escondido de um do outro, manipulações, greve de palavras, silêncio, né? Coisas que nem convém eu falar aqui, mas coisas absurdas. E se eu te falar agora que por trás de todos esses comportamentos terríveis, sempre de acordo com esse princípio da intenção positiva, sempre há uma intenção positiva. Impressionante. Todo erro cometido por um ser humano, por trás de tudo, existe uma intenção positiva. Agora, como é que funciona esse negócio aqui? Funciona porque nós somos formados, o ser humano ele é formado emocionalmente por princípios, crenças e valores. Esses princípios, crenças e valores, o que é isso? É o que move a pessoa. Eu tenho os meus princípios, eu tenho as minhas crenças, eu tenho meus valores. Você tem os seus princípios, você tem as suas crenças, você tem os seus valores. Talvez os meus princípios sejam compatíveis com os teus, talvez os meus princípios sejam absurdos para você. E quando você vai fazer uma coisa, na sua boa intenção, você pensa, eu acho que eu estou certo, isso é certo para mim, isso é meu direito, isso é o que eu quero. E você vai fazer isso dentro da sua cabeça, de que isso é uma intenção positiva. Por isso chama o princípio da intenção positiva. E às vezes a pessoa pode estar até extremamente danificada na sua ideia. Um estrupador, quando violenta uma pessoa, muitas vezes ele está fazendo aquilo, ele não está pensando, eu quero fazer coisa ruim porque eu quero me dar mal. Não, de alguma maneira, lá dentro tem algo dizendo para ele, isso é bom, isso vai fazer bem, e eu sei que isso é um absurdo. Mas quando nós temos esse entendimento, nós começamos a compreender
que o seu marido, ele não é tão monstro quanto parece. A sua esposa, ela não é tão monstruosa quanto parece. Algumas coisas que a sua esposa faz que você fica em casa, meu Deus do céu, como é que essa mulher me odeia? Essa mulher me odeia, ela fez isso. Mas na cabeça dela, se você der a chance para ela tentar explicar, por incrível que pareça, ela vai querer dizer que estava fazendo algo que faz sentido para ela. Então ninguém sai de casa dizendo assim, eu vou encontrar meu marido, eu vou acabar com o dia dele. Eu vou encontrar minha esposa e eu vou fazê-la chorar. Nós não fazemos isso. No fundo, o que nós queremos é ficar bem. Se nós não quiséssemos ficar bem, você não ia estar nem fazendo esse curso. Você já teria separado há muito tempo, teria ido embora. Mas você quer ficar bem. E mesmo assim nós erramos. Porque nós vamos cometendo os hábitos ruins. E como é que isso funciona na nossa mente? Lá no nosso inconsciente. Conforme você vai cometendo todos os hábitos na sua vida, eles são guardados como numa gaveta de como eu devo agir em determinado momento. Então imagina, por exemplo, que quando a sua esposa diz para você assim, você precisa tomar um banho. Você vai ter algumas reações, que sempre quando alguém diz que você precisa tomar um banho, você tem essas reações, que para você são as reações corretas. Que tipo de reação você não vai ter? Aquela que você nunca imaginou que é possível ter. Então, na hora que aquela palavrinha vem na sua direção dizendo você precisa tomar um banho, o seu cérebro vai lá no inconsciente e ele abre a gaveta das reações, dos hábitos, e ele vai procurar, dentre aquelas reações boas e ruins, qual é a que mais se enquadra como uma intenção positiva para aquele momento. E aí você usa aquela reação. Mas aquela reação, por mais positiva para você, ela acaba agredindo a sua esposa. Você vai falar para ela, você está dizendo que eu sou fedorento? Você está dizendo que eu sou sujo? Toma banho você? Eu, hein? E aí você tentou fazer algo bom, ela tentou fazer algo bom, mas de repente vocês dois estão brigando. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é como ressignificar isso na nossa mente. Eu preciso criar novas intenções, novos comportamentos. E aí começa uma jornada aqui de como lidar com essa questão das intenções positivas. Então, vamos imaginar aqui que você está tendo um momento difícil com seu marido. Você está tendo um momento difícil com a sua esposa. Por quê? Porque vocês estão discutindo muito. Talvez tem casal que nem discute, simplesmente fica calado, para de falar, entra em frustração. Mas, independente se há uma discussão ou não, vamos imaginar que no seu casamento há uma insatisfação. Você está insatisfeita com seu esposo e ele está insatisfeito com você. Por quê? Porque você discorda da maneira que ele agiu em um determinado momento ou da maneira que ele tem agido. Mas por trás do comportamento dele, por incrível que pareça, havia uma intenção positiva, ainda que seja uma intenção positiva só para ele. Agora, o seu marido também está chateado com você, porque você reagiu de uma maneira que ele não quer, ele não gosta. Mas você está pensando, poxa, mas eu fiz o que eu acho que é certo. Não é possível que ele não entenda isso. Porque isso é uma intenção positiva para você, mas aos olhos dele não é. E aí vocês dois estão cada um de um lado, chateados, feridos, e toda vez que vocês tentam conversar da briga, da discussão, por quê? Porque vocês não conseguem explicar o que está acontecendo. E aí eu vou dar para você 6 dicas muito preciosas. Se vocês estão assistindo juntos aí, conversem sobre isso depois, ou anotem para conversar um com o outro depois. Mas a primeira dica é a seguinte: quando seu companheiro errar, lembre-se, por incrível que pareça, para ele houve uma intenção positiva. Então, se você está chateada com teu marido, ou se você está chateado com a sua esposa, se existe algum tipo de frustração, tenta entender uma coisa. Por incrível que pareça, para ele ou para ela, houve uma intenção positiva. Pode não fazer sentido nenhum para você, mas na cabeça dela, na cabeça dele faz sentido. Então aceita essa realidade com muito amor, com muito respeito, tá bom? Você só vai conseguir chegar para o número 2 quando você fizer esse número 1. Então faça esse número 1. Agora, o número 2. Quando o seu companheiro disser que você errou, que é o contrário, no número 1 você está chateado com alguém. Mas às vezes é o contrário, seu marido está chateado contigo, sua esposa está chateada contigo, está brigando, está dizendo que você errou. Então quando isso acontecer, você tenta calmamente explicar a sua intenção positiva. Tenta encontrar um ambiente adequado, senta com ele ou com ela,
olha nos olhos e fala assim, olha, eu sei que você está chateado comigo, eu queria só uma oportunidade de conversar com você. Eu sei que isso não faz sentido para você, concordo, só que eu vou explicar o que tinha na minha cabeça por trás disso. Não que você deva concordar. A minha intenção não é te fazer concordar. Eu só preciso que você olhe pela minha ótica para você entender por que eu fiz isso. E aí você conta o seu ponto de vista e a sua intenção positiva e dá a chance do seu marido, da sua esposa, ter esse entendimento olhando a situação pela sua ótica. É bem provável que mesmo assim ele vai dizer assim, não, tudo bem, está explicado, mas eu não concordo. Tudo bem, mas pelo menos ele entendeu porque você fez. Ele não vai achar que você fez isso porque o odeia, porque quer acabar com ele, entendeu? Terceiro lugar, entendam, a intenção positiva tem que ser para os dois. Não adianta você, marido, fazer uma coisa dizendo para sua esposa, eu fiz com boa intenção. Ela, mas não me fez bem. Você, quando for fazer algo, você tem que pensar, essa minha boa intenção é vista como boa intenção para mim, mas ela também vai ver como boa intenção? Você vai lá na rua e compra um carro novo. A sua esposa queria uma casa, você comprou um carro novo. Aí você chega em casa com aquele carro novo e ela fala assim, por que você comprou o carro? Mas amor, eu comprei porque você ia gostar. E ela fala, mas eu queria uma casa. Porque a intenção positiva foi boa só para você. Não houve uma reunião, não houve um planejamento. Por mais legal que seja comprar um carro novo, pode acontecer isso. Então, todas as vezes que vocês forem fazer alguma coisa que possa trazer um impacto na relação, pensa, a minha intenção é boa só para mim? Ou essa minha intenção é boa para mim e para ela também? Lá no bônus desse curso, lá no final, você vai ver que tem um outro vídeo chamado Ganha-Ganha, que vai te ajudar a compreender a importância de a minha intenção, ela tem que me fazer ganhar, mas tem que fazer o próximo ganhar também. Quarta dica é a seguinte, ambos devem entender que o fim não justifica o meio. É necessário ajustar o comportamento a um padrão aceitável para os dois. Então, não basta eu dizer para minha esposa, minha intenção foi positiva. Não faz sentido. Por mais positiva que seja, se eu fiz mal para ela, eu preciso entender que eu preciso ressignificar essa minha intenção. Então eu vou dizer para ela, meu amor, me perdoe. A minha intenção foi a maior das intenções. Mas agora eu entendo que isso não te fez bem. E eu me comprometo que da próxima vez eu vou sentar contigo e vou tentar entender como é a melhor maneira de agir. Ou talvez até na hora, peça para ela falar, como é que você acha que eu deveria agir? E aí vocês vão entrar num acordo. Não, numa situação como essa, deve agir dessa maneira. Você concorda? Eu concordo? Então a intenção positiva para os dois, show de bola, pode fechar, tá bom? Então essa intenção tem que ser positiva para ambos. E o fim não justifica o meio. Não é porque você fez uma coisa errada com boa intenção que ela vai ser validada. Eu estou dando aqui uma dica de como se comunicar e explicar o que aconteceu. Mas coisa errada não deixa de ser coisa errada, independente da intenção que tem por trás disso. Número 5. Deve haver a prática de um novo comportamento até que o seu subconsciente se acostume com essa ideia e coloque lá na gaveta. Então, por exemplo, toda vez que passa uma moça bonita na rua, você fica com ciúme, porque você acha que seu marido olhou. O seu marido, ele nem olhou, mas você fica com ciúme. E quando você fica com ciúme, você dá um beliscão no seu marido, porque você está fazendo isso para o bem, porque é intenção positiva, você acha que isso é bom. Por mais que você tente parar, você não vai conseguir parar, enquanto você não colocar um novo comportamento no lugar. Um comportamento ruim não desaparece sozinho. Tem muita gente dizendo, eu vou parar de fumar. Não vai conseguir enquanto não colocar outra coisa no lugar. É por isso que tem muita gente que para de fumar e engorda, porque troca o cigarro pelo chocolate. Então é necessário você descobrir o que eu posso fazer de bom para substituir aquele comportamento ruim que eu tinha na minha intenção positiva. E esse comportamento bom eu preciso praticar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, todos os dias, até que se torne um hábito. Porque o nosso subconsciente, que é o nosso inconsciente, na verdade, ele não aceita qualquer coisa de primeira. O nosso inconsciente ele é muito seletivo. Para ele guardar alguma coisa lá na gavetinha, ele fica pensando, será que ele está decidido a fazer isso mesmo? Vou dar mais uma chance. Aí você faz de novo. Vou dar mais uma chance.
faz de novo. Daqui a um tempo, conforme você vai praticando isso, o seu inconsciente fala assim, maravilha, vou colocar na gavetinha. Aí na próxima vez que você tiver uma situação dessa, o seu inconsciente vai pegar o comportamento adequado na gavetinha, que vai ser o melhor que ele vai encontrar, e você vai se comportar da maneira certa. É assim que se faz a programação neurolinguística nessa situação. E o número 6, para nós finalizarmos esse vídeo, conversem e procurem seguir os princípios escritos na palavra de Deus. Porque eu tenho meus princípios, você tem seus princípios. Eu tenho meus valores, você tem os seus valores. Eu tenho minha maneira de ver a vida, você tem a sua maneira de ver a vida, mas a Bíblia é uma só. Então, é sempre aquela pergunta, o que a Bíblia diz sobre um determinado comportamento? Se a minha esposa falou grosso comigo, o que Jesus falou? Dê a outra face. Então, essa lei vale para o marido, vale para a esposa. Não tem como errar. Está escrito na palavra. Procure adequar os seus comportamentos como marido, como esposa, à luz da palavra de Deus. Assim vocês não vão ter esse negócio de eu fiz o mal pensando que eu estava fazendo bem. Obedeça a palavra e vai dar tudo certo, tá bom? Então, absorvam esse ensino, pratiquem bastante e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.